Nós daremos início agora ao painel com o tema Boas Práticas da Administração Judicial. Teremos como presidente desta mesa a doutora Débora Cassiano Redmond, juíza de Direito substituta, pós-graduada em Direito Civil. Como debatedores, temos o doutor Alexandre Nasser de Mello, advogado e administrador judicial, sócio da Nasser de Mello Advogados Associados e da Credibilitar Administrações Judiciais. Também como debatedor, o doutor Júlio César Rodrigues, advogado e administrador judicial. E como palestrante neste painel, doutor Bruno Oliveira Castro, doutorando em Direito, advogado e administrador judicial, presidente do IBAJUDE. Passamos à condução dos trabalhos, então, a palavra à doutora Débora Cassiano Redmond. Inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar o IBAJUDE e a EMAP pela iniciativa. Essa troca, esses debates, esses painéis engrandecem muito o nosso exercício profissional e, no meu caso, engrandece muito o exercício da judicatura. Então, eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Vocês estão de parabéns. Agora, falando sobre o tema das boas práticas da administração judicial, eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor Bruno Oliveira Castro, que é o presidente do IBAJUDE, advogado atuante na área, um administrador judicial de elite, doutorando, professor das maiores escolas da magistratura do país. Tenho a honra de passar a palavra ao senhor. Obrigado, doutora Débora. Primeiramente, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com os colegas doutor Júlio, doutor Alexandre Nasser, cuja mesa está sendo presidida pela doutora Débora. Antes de mais nada e de prosseguir no nosso bate-papo, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à EMAP, a Escola da Magistratura do Estado do Paraná, pela parceria com o Instituto Brasileiro da Administração Judicial, cuja parceria se iniciou no ano passado, quando começamos e fizemos aqui um curso de capacitação para os atores que atuam no processo falimentar e recuperacional, especificamente os que atuam na administração judicial. Buscamos um curso de qualidade, trabalhamos com os melhores professores do direito empresarial brasileiro. Tanto é verdade que estaremos repetindo a dose, querido amigo Tony. E aqui eu não posso deixar de engrandecer o evento que hoje vocês, paranaenses, proporcionaram. A gente vem aí de uma maratona de eventos, de um curso em Cuiabá na semana passada, em alguns outros, em Salvador também. Logo mais chegará um dos nossos professores, que é o desembargador Newton De Luca, que esteve em Salvador na sexta passada, o Daniel Carnio, que esteve com vocês hoje de manhã em Cuiabá, nesses cursos que nós temos feito em parceria com as escolas de magistratura do país, realmente numa constante preocupação com o aprimoramento e o aperfeiçoamento do administrador judicial e dos profissionais que atuam nos processos de insolvência. Mas eu queria agradecer de uma maneira muito especial a organização do Dr. Antônio Carvalho, das pessoas que com ele também organizaram esse evento de hoje à tarde. Dr. Antônio, você é um grande baluarte que com certeza o Estado do Paraná tem, a magistratura do Paraná tem. Eu que te conheço há pouco mais de 25 anos, acredito eu, sei do grande profissional, decente, honrado e altamente competente que você é. Então, parabéns pela sua dedicação na Escola da Magistratura desse Estado e por todo o seu empenho e carinho com a insolvência empresarial. Em nome do IBAJUDE ficam registrados aqui os nossos sinceros agradecimentos. Registro também a presença de um professor do IBAJUDE, um grande administrador judicial do Estado de São Paulo, diretor do IBAJUDE, doutor Frederico Rezende, aqui presente, e do nosso mantenedor e querido amigo, o Jorge, do canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, amigos, eu vim dando uma de Daniel Carno. O Daniel ele foi dar uma palestra, eu não lembro em que local, e aí tinha saído bem naquele dia o julgado
do prazo contado em dias úteis ou dias corridos lá do STEI pelo STJ. E no meio do caminho ele resolveu mudar o tema da palestra. Ele chegou no evento já com pouco tempo para poder bater um papo com o público, e ele disse: olha, pessoal, eu vim e achei que esse tema é mais importante. Se não me engano, ele ia falar da lógica econômica na recuperação judicial, e aí resolveu falar sobre os prazos, se são em dias úteis ou dias corridos. Obviamente que eu não pretendo fazer integralmente isso, mas eu fui provocado ontem, na qualidade de presidente do Instituto, para buscar a posição do Instituto com relação ao projeto de lei e a alteração que foi apresentada em razão da comissão mista que está sendo criada entre deputados e senadores. E o Instituto vem sendo incitado a se manifestar e a participar dessa comissão que deve ser montada na próxima semana. Ia ser, na verdade, amanhã a gente já deve ter aí uma posição sobre essa comissão. E aí me perguntaram: olha, e o administrador judicial, como fica diante desse projeto de lei? Até que onde isso interfere e afeta em todas essas boas práticas que vêm sendo construídas de 2005 para cá? Eu ouso dizer aqui, coadunando e compartilhando a ideia de um amigo, Ivo Weisberg, que esse projeto é um monstrinho. Um verdadeiro monstro, meus amigos. Ele garante um verdadeiro retrocesso. A partir do momento que você começa a ler no projeto a possibilidade do fisco propor a falência, o fisco é um sistema falido, com todo respeito. Acho que é uma dívida moral no Brasil da não entrega efetiva de tudo que a gente paga de tributo nesse país. E realmente causa muita revolta quando a gente lê no projeto de lei a possibilidade do fisco não só requerer falência, como promover todo e qualquer ato de constrição, está lá no artigo 7º, acho que do projeto, ato de constrição e expropriação patrimonial, não sendo o juiz falimentar ou recuperacional competente para poder manifestar sobre a essencialidade ou não daquele bem. Ou seja, você vai pedir recuperação judicial, você deve o fisco, não há uma solução porque não tem uma lei de parcelamento, e o fisco vem e expropria os bens, inclusive aqueles essenciais, é o que está escrito no projeto. O destino da recuperação judicial no Brasil, meus amigos, não dá para saber. Efetivamente, esse projeto, ele é de assustar. Mas, tentando começar do começo, eu vinha fazendo uma reflexão, por que nós chegamos nesse formato hoje de administrador judicial que existe? E ouvi atentamente, inclusive, vai muito de encontro, pelo menos na essência, o que foi dito aqui pelo Dr. Carlos Farracha. Eu acho que ele foi muito feliz no posicionamento que ele disse sobre algumas formas como a gente vê o próprio Instituto de Insolvência. Afinal, amigos, eu não sei se aqui no Paraná é assim, mas de onde eu sou do estado do Mato Grosso, ele até comentou aqui que havia posicionamento firmado. Não há posicionamento firmado sobre RJ de produtor rural no Mato Grosso. O entendimento do Tribunal de Justiça, desde 2005, é que não cabe recuperação judicial de produtor rural. Tem um julgado, na verdade, desembargador, de forma isolada, voto vencido na Câmara, do ano passado, de outubro do ano passado. Mas, no meu estado, a impressão que se tem dos empresários, das sociedades empresárias, é de que aqueles que pensam na recuperação judicial acham que o mercado vai vê-los de uma forma diferente, como alguém que está quebrado, que vai quebrar, ou que quer promover um calote legalizado. Infelizmente, é uma visão equivocada, da época do decreto Lei 7.661 de 45, mas é a visão que é uma interpretação que ainda existe das pessoas, é a concepção que muita gente tem, é uma coisa cultural, infelizmente. Acho que está mudando, acho que está melhorando.
Mas eu vim então pensando, como é que nós chegamos nesse modelo proposto pela Lei 11.101 de 2005 de administração judicial? Todos nós aqui sabemos que o administrador judicial, ele é um dos principais agentes do processo falimentar e recuperacional. Obviamente que na falência e recuperação com funções distintas, mas com muitas obrigações comuns, principalmente aquelas iniciais dispostas no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005. E aí, fazendo esse retrocesso, eu verificava o Código Comercial de 1850, que cuidava, naquela época, da Lei 556 de 1950, onde trazia a figura dos curadores fiscais provisórios. Alguém nos estudos provavelmente já encontrou essa figura, que depois, algum tempo, veio ser chamado de curador de massas, papel muito ocupado pelos membros do Ministério Público, né? Membros do Ministério Público e advogados. Pois bem, depois, com a evolução do Instituto, surge a figura dos síndicos provisórios e síndicos definitivos, no Decreto 917 de 1890. Eu fiz algumas anotações aqui, e peço a liberdade para poder lê-las aqui, só para lembrar certinho do número dos decretos. E aí uma das consequências mais desastrosas que surge é com a Lei 859 de 1902, onde cria o síndico provisório oficial nomeado pelo juiz. Olha só como era engraçado. Quando vigorou esse decreto, e foi um período realmente desastroso, foi criado um cadastro nas juntas comerciais. O síndico, ele, dentro do registro de empresas mercantis e atividades afins, regulado pela Lei 8.934 de 94, nós temos 3 modalidades típicas de registro: matrícula, arquivamento e autenticação. E aqueles que necessitam matricular-se na junta comercial são aqueles que exercem atividade paracomercial, né? Trapicheiros, leiloeiros, intérpretes, tradutores públicos. Os síndicos precisavam ser matriculados nas juntas comerciais. E os magistrados eram vinculados, quando vigorava, desde 1850, eram vinculados a um banco, um cadastro, que naquela época era composto por 40, entre aspas, administradores judiciais, que serviam o Estado, Distrito Federal, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e BH, se não me engano, poucos estados. Tinham que utilizar desse banco de dados para poder nomear esses profissionais. Quantos administradores judiciais nós temos hoje, né? Mais de 100 anos depois. Naquela época tínhamos 40. E quando não tivesse nenhum na localidade, cabia ao Tribunal do Comércio, ou ao que sobrou do Tribunal do Comércio, fazer a indicação do comerciante de maior reputação, de reputação ilibada. E acho que foi isso que foi o grande problema, Júlio, porque, imagina, a concepção que se tinha, tanto do legislador quanto da aplicação pelo judiciário, é que para exercer essa função de síndico, seja provisório, seja definitivo, seja o curador de massa, seja o curador fiscal, todos esses nomes que antecederam a este nome de administração judicial, a concepção é que tinha que ser algum comerciante de alta reputação, alguém que deu certo. Meus amigos, alguém que deu certo, deixar o seu negócio para cuidar de outro, o problema já começava por aí. Eu deixo o meu negócio para poder cuidar de outro. Como é que vai ser remunerado por isso? Aí o problema maior é quando quando se buscava no mesmo segmento, porque partia da premissa que ele tinha know-how, ele tinha experiência. Então ele seria nomeado para poder estabelecer concorrência com ele mesmo? É isso? Então era isso que existia. E por isso que os resultados foram extremamente desastrosos. Pois bem, e aí surgiu aquela época, que foi a grande decepção, o escândalo, né, Alibaba e os seus 40 ladrões. Não sei se vocês lembram desses registros históricos. Por conta das nomeações. As nomeações promovidas pelo Estado juiz, quando passa a competência da nomeação pelo Estado juiz, foi uma nomeação de amigos, de pessoas que não tinham conhecimento técnico nenhum,
pessoas que realmente pudessem trabalhar, mas que, na verdade, eram amigos de quem trabalhava no poder, quem representava o Estado do Juiz, no caso dos magistrados. Falta de experiência profissional. Esse foi o grande abalo que surgiu com essa Lei 859 de 1902. Depois, meus amigos, muda de uma forma significativa com a Lei 2024 de 1908, surge o síndico nomeado pelo juiz, porém, dentre os credores. E esse formato de ser nomeado dentre os credores permaneceu até o ano de 2005, quando entrou em vigor a Lei 11.101 de 2005. Tivemos vários ajustes. Em 1908, a necessidade de serem nomeados 3 síndicos, chamado também de comitê gestor. Depois surge, em 1929, a figura de um síndico só, depois volta para 3 síndicos, depois volta para um síndico, enfim. No Decreto-Lei 7661, de 1945, era regulado no artigo 60 que o síndico ou o comissário deveria ser escolhido entre os 3 maiores credores do falido ou de quem estivesse em concordata. E somente depois da 3ª recusa é que poderia o magistrado nomear alguém da sua confiança. Senhores, surgiram vários problemas. Eu atribuo, inclusive, os históricos e maiores problemas da evolução toda do direito falimentar à má regulação da figura do síndico. Primeiro, porque não tinha incentivo para ser síndico. Até 1999, quando surge a súmula 291, se eu não me engano, do STJ, o síndico só iria receber depois de pago, depois de promover a liquidação da massa falida com o pagamento total da classe trabalhista. As despesas para a prática dos atos corriam às expensas do síndico. Então, qual era a motivação que esse profissional teria para poder efetivamente liquidar uma massa falida? Nenhuma razão. Infelizmente, surgem grandes escândalos. Que estado não teve o seu escândalo? Eu não conheço a história aqui do Paraná nesse sentido, mas nós temos no estado do Mato Grosso do Sul também, escândalos que estão repercutindo até o presente momento. Nós temos grandes massas falidas que tramitam sob a égide do Decreto 766 de 45, considerando que a Lei 11.101 ela não revogou, ela substituiu a lei anterior e em razão de todo o seu aspecto procedimental, seria difícil aplicar a Lei 11.101 de 2005, salvo aquela hipótese prevista no artigo 192, acho que parágrafo 4º, que no aspecto processual dá para se aplicar a Lei 11.101, a gente tem hoje, até hoje, a repercussão do que era a figura do síndico. E eu vou dar um exemplo do meu estado, porque o processo é público. Nós temos no nosso estado uma massa falida que já tramita 16 anos, teve concordata, convolou em falência, tramita 16 anos. Nessa massa falida, a maior briga que sempre existiu é pela sindicância. Chega um credor e fala, não, eu sou o maior credor, está errada a nomeação do artigo 60. Por quê? Porque tem cessão de crédito, e aí? Em se tratando de cessão de crédito, é ou não é o maior credor? E aí começam a nascer os conflitos. E dentro dessa massa falida, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso constatou um desvio pago para síndicos, advogados e peritos de mais de 100 milhões de reais. Esse é o grande descrédito que, infelizmente, existe até hoje do Decreto-Lei 7661 de 45. Amigos, nós caminhamos muitos, mas muito, para chegar nesse modelo atual, de nomear um profissional que seja idôneo. E olha que absurdo! A lei tem que dizer que o profissional que tem que ser nomeado, ele tem que ser idôneo. Isso não é condição sine qua non para o exercício da atividade profissional? A lei tem que dizer, então, que o profissional é idôneo, mas está escrito lá. A pessoa tem que ser da confiança do juiz. Eu também acho, porque se eu sou juiz, diante de todo esse histórico que existe, o que eu menos quero
é nomear alguém que eu não tenha noção de quem seja. Porque o primeiro que vai sofrer as consequências são os magistrados. Eles são os condutores, os presidentes desses feitos falimentares. Tanto é verdade que no nosso estado, em razão desse processo que eu comentei com vocês, se eu não me engano, nós temos 2 ou 3 aposentadorias compulsórias, por conta do mesmo processo. Enfim, ela traz então a necessidade de ser um profissional idôneo, que tenha competência, que tenha capacidade técnica, e o próprio mercado de 2005 para cá veio regulando quem deve ser esse profissional. O que mais se discute hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Média de convolução no Brasil. Das empresas que pedem, das sociedades empresárias, dos empresários que pedem recuperação judicial, doutora Débora, e não conseguem ter sucesso. Vão acabar convolando em falência porque não conseguiu cumprir o que está previsto. Às vezes, cumprir um plano de recuperação, às vezes apresentar um plano de recuperação e por aí vai. Então, amigos, nós caminhamos muito para chegar nesse momento e compreendemos, dentro desse estudo feito pelo Serasa Experian, que traz a média de convolução, que a média de convolução hoje no país é de 90%. É isso. Significa que você vai no médico, você precisa fazer uma cirurgia e fala, doutor, eu preciso fazer uma cirurgia. Qual é a taxa de mortalidade? Tem algum risco? Não, fica tranquilo. A cada 10 pacientes que vão fazer essa cirurgia comigo, 9 morrem. Mas você pode estar dentro desse 1, né? Quem sabe? Essa é a média nacional. E o Estado de São Paulo, ele traz uma dinâmica diferente. E eu falo até pela primeira vara, que eu vi o estudo recente do Núcleo de Insolvência da PUC, que fez uma atualização de um trabalho feito no ano passado. A primeira vara do Estado de São Paulo, eu acho que a segunda não é diferente, 81% de sucesso e 19% de convolução. Por que essa discrepância? E aí eu acho que existem inúmeros fatores que propiciam essa performance melhor da recuperação judicial. Acredito eu que, principalmente, pela capacitação dos profissionais envolvidos no processo falimentar e recuperacional. Juízes altamente especializados, um Ministério Público altamente eficiente, e aqui eu cito o trabalho do Dr. Eronides, que foi, se eu não me engano, na Inglaterra, Fred, fazer a apreensão dos quadros do Banco Santos, que enfrentou inúmeros bandidos, Jorge, para poder vender as propriedades rurais das fazendas reunidas Boi Gordo. Um Ministério Público que faz recuperação de ativos no exterior para pegar as offshores. O follow money mesmo, dentro do direito falimentar. Conduta que a gente não vê no MP pela falta de especialidade. Pela falta de especialidade, né? Tem outras demandas mais urgentes. Enfim, a gente percebe então que a capacitação e a alta especialidade dos profissionais envolvidos, dos advogados envolvidos, muda todo o rumo da recuperação judicial. E ao longo desse tempo, os administradores judiciais foram compreendendo que eu, como advogado, não posso afirmar que entendo de contabilidade. A gente foi compreendendo que cada macaco tem que estar no seu galho. E que, para a gente ter uma solução eficiente, eficaz, é necessário se trabalhar com equipe multidisciplinar, com administradores, economistas, contadores, advogados. É assim que a gente tem uma melhor performance. Não é onde quer chegar o projeto de lei. O artigo 24 do projeto de lei, todos aqui tiveram a oportunidade de ler já esse projeto, é o que mais se discute essa semana, porque ele foi assinado pelo presidente Temer na sexta-feira. Mas ele tem um lado interessante, ele abre uma modalidade. Obrigado, Júlio. Ele diz aqui no parágrafo 5º do artigo 24,
Deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz abrirá processo simplificado para apresentação em até 5 dias de propostas de interessados em desempenhar a função de administrador judicial. Nós temos agora licitação para a CAJ. É isso, é um processo seletivo. Vai lá, apresenta, todo mundo quer. Quem quer ser administrador judicial? Apresenta uma proposta, tem que cumprir alguns requisitos aqui, você vai apresentar a remuneração, como você pode receber, como é que você vai implementar o trabalho. Senhores, eu quero ver como é que isso aqui funcionaria na prática. A Recuperanda vai abrir a porta para todo mundo. Eu sou administrador judicial, eu queria entender aí a tua empresa, como é que funciona, e para fazer uma proposta lá para poder ser administrador judicial. Meus amigos, eu nunca vi isso aqui. Isso aqui é uma aberração, com todo respeito a quem pensa o contrário. A gente está lutando tanto nessa capacitação, nesse trabalho constante de conscientizar que só funciona com equipe multidisciplinar, que cada vez mais o profissionalismo para o desempenho, para o exercício das boas práticas da administração judicial, que é necessário. A gente está correndo o risco hoje de colocar isso tudo água abaixo, infelizmente. Esse artigo 24 é uma verdadeira aberração. Só para trazer mais alguns dados, por que mudou muito a dinâmica dessa taxa de convolução que eu estava dizendo em São Paulo para o resto do Brasil? Eu acho que os estados são mais especializados, principalmente onde conta com vara especializada, tem uma performance melhor. Mas, e aí eu não posso deixar de reverenciar aqui o Daniel Carno Costa, que esteve hoje de manhã aqui, palestrando para vocês. O Daniel ele criou algumas medidas dentro da falência da recuperação, que são medidas extremamente efetivas e que estão umbilicalmente vinculadas a essas boas práticas. Um exemplo dessas medidas, a perícia prévia que foi criada, que é muito discutido, se pode, se não pode, se tem previsão ou se não tem previsão na lei, mas eu vou dar o autor do caso, que está aqui presente. O doutor Frederico Rezende foi nomeado administrador judicial, e eu acho que esse é um dos maiores fundamentos que o Daniel tem para poder manter a perícia prévia. E aí o Fred foi fazer uma visita na empresa, olhou lá pela fresta da porta do local que estava indicado, onde eles exploravam a atividade empresária, era uma concessionária, se eu não me engano, viu que estava tudo fechado. A empresa estava toda fechada, nada funcionando e tal. E aí ele estava fazendo um relatório, já ele recebe uma ligação da Recuperanda. Olha, eu vi que o senhor foi nomeado administrador, volta daqui a alguns dias, a gente está fazendo alguns ajustes aqui na empresa, terminando uma reforminha. E aí o Fred volta lá para fazer essa visita, chega lá, um cenário montado, carros, funcionários uniformizados, era mais ou menos isso, né, Fred? E o pior de tudo, um computador, um CPU desplugado do monitor e o cara digitando. Gente, essa invenção da perícia prévia, ela trouxe um filtro dos mal intencionados. Isso está dentre as boas práticas do administrador judicial, que deve ter um trabalho proativo e não seguir aquele rol, na minha opinião, taxativo dos artigos 22 e seguintes, das atribuições, mas está aí uma das grandes finalidades. A mensagem que eu gostaria de trazer, até porque o nosso tempo é curto, e aí, como eu disse para vocês, eu vim pensando muito nessa questão do projeto de lei, acho que isso compromete hoje a seriedade do trabalho feito pelo administrador judicial, e eu acho que nós demoramos muito tempo, como eu coloquei, para poder criar todo esse dinamismo, todas essas boas práticas. Hoje, a figura do administrador judicial sério está em risco por esse projeto de lei. Faço desde já um convite para quem quiser, tanto eu quanto o doutor Frederico Rezende, que é diretor do IBAJUD, nos encontramos à disposição. Nós estamos criando uma comissão de estudos desse projeto de lei para poder apresentar a defesa da administração judicial no Congresso Nacional. Acho que a gente não pode ficar calado diante de tantas aberrações. Nós estamos no dia a dia, no fronte desses processos, conhecemos muitas das dificuldades,
E acredito que da forma como está posta, tira muito da efetividade. Não adianta nada a gente discutir aqui funções transversais, os trabalhos, as atribuições horizontais, transversais da administração judicial, a partir do momento em que a gente não tem mais segurança do critério, sobretudo de nomeação. Eu me encontro à disposição tanto da mesa quanto de vocês para a gente poder debater. Peço desculpas aí por ter mudado um pouquinho o rumo do que eu pretendia falar, mas eu acho que esse assunto é um assunto de grande preocupação para um projeto recém-apresentado, que a gente tem ciência que vai ser o quanto antes já colocado em plenário, em razão de estar dentro do pacote de reforma econômica do governo federal. Obrigado a todos. Continuando, então, parabéns, doutor Bruno, pela brilhante explanação, domínio que o doutor tem pelo fato realmente causa preocupação, né? Considerando a nova lei. Foi muito válida essa troca do tema. Obrigada. Continuando, então, com os debates, eu passo a palavra ao doutor Alexandre Nasser de Mello, advogado, administrador judicial, sócio da Nasser de Mello Advogados Associados e da Credibilidade Administrações Judiciais. Com a palavra, doutor. Obrigado, doutora Débora. Uma boa tarde a todos. Quero parabenizar aqui meu amigo, doutor Bruno, pela brilhante explanação. Eu acredito bastante que esse projeto ele tem que ser mudado efetivamente, e imagino que nós aqui, como operadores do direito, temos que propor essas alterações, mas, como diria o doutor Daniel, eu também acredito que a gente tem que jogar com as cartas que nós temos. E eu gostaria de perguntar ao doutor Bruno o que ele acredita de mais positivo que veio nesse projeto. Na minha opinião, é a questão das varas especializadas. Então, esse é o meu questionamento para o doutor nessa questão específica do novo projeto de lei. Alexandre, eu acho que, sem sombra de dúvida, a vara especializada é a solução para inúmeros problemas, né? Eu acho que o Daniel, acho que é o pai dessa criança também, né? E ele está tendo a oportunidade de bater o escanteio e cabecear, porque em agosto ele vai estar no CNJ, na coordenação da implementação dos projetos pela Corregedoria Nacional, e dando certo de passar essa lei, tomara que ela passe só com essa alteração, né? Eu acredito que é um grande passo, é um grande avanço. Realmente a necessidade da regionalização ela é importante, e eu vou te dar um exemplo. Eu atuo numa recuperação judicial que tramita na comarca de Nova Monte Verde. Nova Monte Verde, meus amigos, fica na divisa do Mato Grosso com o Pará. Lugar excelente para pescar. Próximo da comarca de... Oi? E só? Não, é a cidade de Primeira. Engatou a segunda, está em Alta Floresta. A cidade próxima dali, né? Mas a juíza lá, ela tem 5.000 processos aproximadamente, principalmente possessória, criminal, vara única. Cai uma RJ de uma usina na mão dela, 130 milhões de passivo, credores internacionais. A logística para descer em Nova Monte Verde é complicado. Tem que ir a Alta Floresta, pegar uma estradeira, estrada de chão, né, para poder chegar até Nova Monte Verde. E aí ela ligou, eu dou aula na Escola da Magistratura em Cuiabá, um dia ela ligou: Bruno, olha, caiu uma RJ aqui de usina, e estão falando aqui em trava bancária, estão falando aqui... Eu nem estudei, quando eu estudei ela fala em concordata. E aí, por esse motivo, a gente vê que é imprescindível, né, a criação da regionalização das varas. Eu acho que é um caminho que a gente tem que olhar com os olhos com um olhar bastante sensível, e tem que ter essa mudança. Agora, em outros pontos, já aproveitando, Alexandre, infelizmente a alteração é péssima. Quando você olha ponta a ponta, ela é pró-fisco. É uma nova lei que está nascendo pró-fisco, meus amigos. Pró-fisco e pró-banco, né? Porque, com todo respeito também a quem atua pró-banco, eu estou falando aqui sem emoção.
um cunho realmente acadêmico. Mas os principais credores que tem de todo devedor empresário é fisco e banco. Especialmente as alienações fiduciárias. Não tem sentido esse super privilégio. Onde fica a segurança jurídica? Bom, eu já cheguei, eu já me rendi aos argumentos do Ivo e digo, o mercado regula. E a gente vai aprendendo que o mercado, de fato, regula tudo isso. Continuando com os debates, eu vou passar a palavra ao debatedor 2, que é o Dr. Júlio César Rodrigues, advogado e administrador judicial. Boa tarde a todos, doutora Débora, colega doutor Alexandre, palestrante doutor Bruno, tenho prazer em revê-lo aqui. Foi muito feliz a mudança da temática e nem precisou preparar muita coisa, porque quem sabe faz ao vivo, né? E quem tem preparo, bagagem, tem condições de reformular a sua palestra com toda a desenvoltura que o doutor Bruno nos demonstrou. Eu também gostaria de aproveitar e agradecer pela lembrança do doutor Antônio, por me indicar como debatedor, e fiquei muito feliz, doutor Antônio, com a iniciativa de convidar egressos do nosso curso de qualificação para que participem deste debate, né? O curso foi, de fato, muito importante na minha formação pessoal, como advogado e como administrador, e tenho certeza que teve a mesma eficácia com todos os demais que participaram e que eu humildemente estou aqui, de algum modo, representando, e fica aqui a homenagem minha a todos os meus colegas da turma, e que seguramente nos encontraremos logo mais à noite. Mas, doutor Bruno, quando eu cheguei aqui no auditório, eu acabei, coincidentemente, me sentando ao lado de um colega aqui de Curitiba, o doutor Carlos Koch, que participou de um outro painel, e, sem que nós conversássemos, vim a descobrir depois que nós estávamos preocupados com a mesma coisa, que é justamente a mudança proposta no projeto de lei em relação ao critério de nomeação do administrador judicial. O doutor Carlos abordou isso com muita eficiência no painel do qual ele participou, e o doutor Bruno acabou mudando o tema da palestra justamente para trazer esse enfoque. E eu quero, então, deixar um questionamento no seguinte sentido. Durante algum tempo, a nomeação do antigo síndico e depois do administrador judicial tinha como critério praticamente único o da confiança. Era o profissional da confiança do magistrado. É lógico que, por conta da mudança que nós tivemos no mundo, na economia, naturalmente isso transportou também para os processos de insolvência a necessidade de uma maior qualificação dos atores desse processo. E aí, não somente o mercado, mas os próprios juízes encarregados das nomeações começaram a exigir o critério técnico, né? E aí o administrador precisa, de fato, demonstrar que está habilitado a atuar dentro do processo de recuperação ou de falência. Vem agora o projeto de lei e sugere esse denominado processo simplificado, e que a doutora Mariana anteriormente até bem qualificou como uma espécie de mini licitação, né? E que nós não temos muitas balizas para identificar como esse procedimento vai ocorrer, e me trouxe uma preocupação, e acredito que essa preocupação seja compartilhada com os demais administradores aqui presentes. Pelo seguinte, pela simples razão de que o administrador judicial também tem um negócio, ele precisa formar a sua equipe, ele precisa ter uma sede, ele faz investimentos na sua qualificação, justamente para atender à exigência que a lei e o mercado fazem da sua aptidão para tocar um processo de recuperação ou de falência.
E, de repente, vem uma proposta como essa, que é de modificação do artigo 24 da Lei 11.101, e que me trouxe uma preocupação porque nos gera uma insegurança. Não sabemos mais se vai ser efetivamente o critério técnico que vai balizar as nomeações, ou se muitas vezes se fará uma concorrência ou uma licitação de quem vai cobrar menos, por exemplo. E com isso, lamentavelmente, nós podemos ter uma espécie de concorrência desleal para com os bons administradores, com aqueles que efetivamente merecem a nomeação. E já finalizando, para formular o meu questionamento, lembrando também que nesse ponto achei muito importante a mudança sugerida no projeto, de que os juízes deverão priorizar a contratação de administradores certificados por entidades idôneas, como o IBAJUDE, por exemplo, a Escola da Magistratura. E aí fica, então, a minha indagação, doutor Bruno, de como que se poderia pensar uma ideia um pouco diferente, talvez, da que está sendo proposta, para que as nomeações observem, ao mesmo tempo, o critério da confiança do magistrado, que eu reputo indispensável, porque nenhum magistrado vai nomear um profissional a quem ele não dedica confiança, e, ao mesmo tempo, conciliar com o critério técnico, que é indispensável para o bom andamento do processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júlio. Excelentes ponderações. Doutor Antônio, como é que está o nosso tempo? O desembargador Newton pousou? Está chegando? Então agora eu posso ficar em pé, andar, conversar? Não chegou ainda, eu vou aproveitar. Gente, eu vou aproveitar para falar longe dele, porque se ele me ver falando mais uma vez na frente dele, ele vai ficar muito triste comigo. Mas nós estaremos, já, teremos um encerramento com um dos maiores nomes do direito empresarial brasileiro. O desembargador Newton De Luca foi o presidente do TRF3, presidente da Escola Nacional da Magistratura Federal, é há 46 anos professor de Direito Comercial da USP. Uma das mentes mais brilhantes e atualizadas que eu conheço, e vocês vão ver a simpatia que é em pessoa. É porque quando eu falo 46 anos professor da USP, ele fica meio chateado, ele quer que eu fale que está há 5, 6 anos dando aula e tal. Mas, enfim, eu vou aproveitar aqui o gancho do Júlio para colocar algumas preocupações. Com relação a essa proposta aqui do artigo 24 da lei, eu queria dar uma olhada no 21. Essa proposta do 24, eu acho que ela está perfeita, exceto no aspecto de apresentação de propostas. Porque, considerando que o magistrado vai fixar a remuneração de qualquer jeito, por qual motivo que você tem que ter essa licitação? Você tem um risco muito grande de puxar esse mercado para baixo, né? É um risco. Eu não vejo fundamento para isso. Quando a lei fala em ser uma empresa idônea, que tenha feito o curso por empresa certificada, eu acho que ela é muito feliz, porque, de fato, ela está buscando os melhores profissionais. Mas tem outras preocupações. Diz que, por exemplo, cabe ao administrador judicial promover, quando possível, a mediação entre os interesses do credor e do devedor. Como? Como mediar? Quais os critérios para poder se implementar essa mediação? A Oi, por exemplo, fez uma mediação. Na verdade, foi uma vergonha o que aconteceu na Oi, porque ela não fez mediação. Ela fez uma tentativa limitada de conciliação. Ela contratou advogados no Brasil inteiro, em todas as cidades, mandou lá parâmetros de negociação, como é que ela poderia pagar, e falou: meus critérios são esses. Bom, eu acho que ele ouviu tudo o que eu falei, né? O senhor ouviu o que eu falei, professor Newton? O senhor não ouviu o que eu falei, não, né? Falei que o senhor está há 5 anos só na USP dando aula de direito comercial. O senhor começou agora, tá? Hoje eu mudei o discurso. Seja muito bem-vindo. Bom, então, quando ele traz aqui alguns critérios, realmente a gente não sabe nem
por onde vai ser regulado, porque ele não deu nenhuma luz para isso. Por exemplo, ele disse que tem que apresentar 3 propostas. Nós partimos de uma lógica que ele vai ter que nomear pelo preço mínimo. Mas será que o preço mínimo é o mais adequado? Meus amigos, quantos profissionais vocês conhecem que são aventureiros no mercado? Não, isso não existe. Não existe? Eu participei da diretoria da OAB e presidi a Escola Superior da Advocacia, já presidi a Comissão de Recuperação de Empresas, eu tinha mais tato para falar de advogado. Hoje eu não tenho nenhum. A gente perde um pouco dessa característica política que tem que ter na instituição. Porque a gente constata de verdade que no mercado, eu costumo dizer que mais de 50% dos profissionais não estão preparados para poder atender. A recuperação judicial hoje no Brasil, ela é vendida como uma solução, professor Newton, milagrosa. Por mais que possa nascer a viabilidade dentro do processo recuperacional, por vezes a recuperanda, ela já tentou negociar e, infelizmente, alguns colegas nossos, alguns profissionais, vendem a recuperação judicial como se fosse um livro numa prateleira, que vai solucionar uma receita de bolo, que vai solucionar o problema dele do dia para a noite. A viabilidade ou a solução cai do céu ou brota do chão. E não é assim. Infelizmente, tem que se de fato verificar a viabilidade. Eu vejo hoje escritórios de advogados de devedores, e aí falo com todo respeito aos colegas que atuam para o devedor, e torço para que isso seja uma pequena parcela, que atuam até a aprovação do plano na Assembleia. Hoje, a maior parte da advocacia elitizada de recuperanda está atuando até a aprovação do plano na Assembleia. Dali para frente, é com o jurídico interno. Ele não está preocupado, infelizmente, em muitos casos, se aquele plano de recuperação que foi apresentado, se ele é realizável ou não. E aí, existe um problema também do credor, que não sabe analisar plano de recuperação. Vai lá no plano, Fred, só buscar a redação final de como vai ser o deságio, a carência e o parcelamento. Então, onde é que está, e o professor Newton palestrou há algum tempo atrás sobre isso, a efetividade do processo recuperacional? Será que nós, todos nós, atores do processo recuperacional, buscamos essa efetividade? Então, infelizmente, quando a gente tem uma norma disposta de forma aberta, como está essa, nos traz profunda preocupação, porque certamente nem os magistrados vão saber, pelo menos no início, aplicar isso aqui. Qual é a regra? Está aqui dizendo que cabe a apresentação das propostas, mas, pela lógica, vai ter que escolher a menor. Ou não? Como que fica? Olha, gente, não queiram estar na pele dos magistrados. Tem lá, proposta de, sei lá, uma empresa lá de 100 milhões de passivo. Dá o quê de remuneração em média? Depende muito de complexidade, extensão, quantidade de credores, quantidade de ativos, mas vamos imaginar que fixou lá, um exemplo, 5 milhões. É a média de fixação. Um exemplo, 5 milhões. Nossa, 5 milhões é muito dinheiro. Meus amigos, quanto custa para manter uma estrutura de administração judicial? Qual o preço da responsabilidade civil do administrador judicial em responder com o seu próprio patrimônio? Isso custa. A gente estava discutindo há algum tempo atrás, e tentando criar uma solução junto às seguradoras, de seguro de responsabilidade civil para a Jota. As seguradoras não querem fazer. O risco é grande. O risco é gigante. A própria lei traz aqui no artigo 24 esse projeto, que é dever do administrador judicial promover a regularização fiscal. Espera aí, do jeito que está disposto aqui, nós vamos continuar tendo penhora de patrimônio pessoal do administrador judicial nas falências, onde se confunde a atribuição do administrador judicial. Então, infelizmente, olha, para mim, doutor Júlio, eu rasgava esse artigo 24 e deixava do jeito que está. Acho que regulou muito bem. Eu tenho medo da forma como está disposta, de como isso pode ser regulado. Mas eu sou medroso, tá, gente? Pode ser que eu esteja completamente equivocado. Eu estou aqui lançando algumas coisas que está surgindo aqui na cabeça.
é muito novo para a gente discutir. E, de fato, acho que traz muita insegurança. Mas, por outro lado, acho que cabe um grande estudo nosso. Faço o convite mais uma vez. E aproveito a oportunidade, doutor Antônio, para encerrar mesmo, para convidar todos vocês nos dias 28 e 29 de agosto, nós teremos um congresso, o primeiro congresso internacional de insolvência empresarial no Maxud Plaza, oportunidade que contaremos com a ilustre presença do desembargador Manuel Justino Bezerra Filho, do desembargador Newton De Luca, doutor Antônio Carvalho também, levando aspectos processuais, a doutora Mariana Gusso, né, juíza da vara especializada aqui de Curitiba também, doutor Daniel Carno, aí da Vara de São Paulo vai o doutor Daniel Carno, doutor Tiago Limonge, Marcelo Sacramone, doutor João, doutor Eronides, doutor Leonardo Marques, promotor da Vara Empresarial do Rio de Janeiro, professor Ivo Weisberg, Ricardo Sayeg, todos confirmados os nomes, tá? Que eu estou dizendo. Ministro Alexandre Moraes, do STF, ministra aposentada Eliana Calmon, desembargador Loureiro, desembargador Amorim, desembargador Ferreira Alves, ministro Ricardo Vilas Boas, talvez aí o ministro Noronha, enfim, a gente está na fase de confirmação dos nomes, fica o convite feito para todos vocês, e nos dias, em outubro, acho que eu tenho que confirmar o dia, mas em outubro, 15, 16 e 17 de outubro, nós temos um congresso internacional também em Lisboa, né, Portugal. Maiores informações no site do IBAJUD. Obrigado pela oportunidade, por terem me ouvido. Desculpe eventual exagero, mas foi num tom de preocupação que eu coloquei aqui essa questão da função do administrador judicial. Agradeço as intervenções cirúrgicas do Dr. Júlio e do Dr. Alexandre e a brilhante condução da doutora Débora. Obrigado. Encerrando, então, esse painel, eu parabenizo os colegas de mesa, agradeço a presença. Mais uma vez, eu aproveito para agradecer ao colega doutor Antônio, obrigada pelo convite, uma honra, e parabéns pelo carinho e a seriedade que você tem conduzido todas essas palestras, esses cursos sobre a recuperação. Parabéns mesmo. E agora, encerrando, para entregar o certificado ao doutor Bruno, eu chamo o meu colega, juiz da comarca de Prudentópolis, doutor Rony Reis, por favor, vem aqui à mesa, por favor.